Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 23 de abril, quarta-feira da oitava da Páscoa, a Igreja celebra este santo que é tão devotado em meio ao nosso povo, o glorioso mártir São Jorge do século III. O evangelho que nós iremos escutar é tirado do capítulo 24 de São Lucas, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 2 discípulos desanimados se afastam de Jerusalém, cedendo à tentação de voltar à vida velha. Cleófas, que foi com certeza a fonte que São Lucas se utilizou para escrever o seu evangelho, e um anônimo. Domina-os a decepção causada pela morte de Jesus no Calvário. Teriam eles alimentado sonhos de grandeza em relação ao reino que Jesus iria instaurar? Seja como for, tudo deu errado. Todas as esperanças daqueles discípulos em Jesus como libertador de Israel pareciam terem sido mortas na cruz de Jesus. Mas é exatamente Jesus quem surge em seu caminho e, sem ser reconhecido, partilha com eles um pedaço da estrada até a aldeia de Emaús. E olha que foi uma caminhada muito boa, cerca de 12 quilômetros entre Jerusalém e Emaús. Enquanto caminham, o desconhecido faz com eles uma liturgia da palavra. Começando por Moisés e os profetas, demonstra do modo cabal que os tristes acontecimentos daqueles dias correspondiam perfeitamente aos desígnios de Deus para o Messias. Enquanto ouvem, o coração deles fica em brasa. Um novo ardor toma posse deles, ao ponto que no final da caminhada vão dizer um para o outro: "O nosso coração não ardia quando ele nos explicava as Escrituras?" Chegando à aldeia, convencem Jesus a pernoitar com eles. "Fica conosco, Senhor, porque se faz tarde e o dia já declina." No fundo, o desejo de estender no tempo aquela experiência libertadora fez com que aqueles 2 discípulos convidassem Jesus para cear com eles. E acabam juntos na mesma mesa. Era o momento agora da liturgia eucarística. Jesus toma o pão, abençoa-o e o parte, repartindo com os 2. Seus olhos se abrem ao reconhecer aqueles gestos, os mesmos gestos da última ceia, as mesmas etapas de cada Eucaristia. Um ofertório, que é tomar o pão nas mãos,
Uma consagração, abençoar o pão, e uma comunhão, distribuir o pão. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1329, define a Eucaristia como fração do pão, porque este rito próprio da refeição judaica foi utilizado por Jesus quando abençoava e distribuía o pão como presidente da mesa, sobretudo por ocasião da última ceia. É por este gesto que os discípulos o reconhecerão após a ressurreição, ao longo dos séculos, e é com esta expressão que os primeiros cristãos designarão as suas assembleias eucarísticas, a fração do pão. Reconhecendo a Jesus, recuperam a fé. Já não precisam ver o Cristo. Por isso mesmo, São Lucas vai dizer que, após se revelar no partir do pão, Jesus desaparece diante dos olhos daqueles dois. E foi exatamente a fé recuperada que o pôs a caminho de volta para Jerusalém. Aqueles homens, não sabemos se era 2 homens ou um casal, somente o nome de um aparece no Evangelho, Cleofas. Agora não querem mais voltar à vida de antes, como queriam. Agora voltam para Jerusalém, que é o mesmo que voltar para a igreja, onde os apóstolos estavam reunidos. E assim eles poderiam testemunhar: vimos o Senhor, Ele vive, ressuscitou, como havia dito. O que é que Jesus fez com aqueles 2 discípulos no caminho para Emaús? A fim de se dar a conhecer a eles, Jesus celebrou uma missa com eles. Primeiro, a liturgia da palavra. Jesus que percorre trechos da Sagrada Escritura do Antigo Testamento, passando pelos patriarcas, chegando até os profetas. Jesus foi explicando para aqueles discípulos que fazia parte dos desígnios de Deus que o Messias passasse por todo aquele sofrimento, mas que iria ressuscitar no 3º dia. A primeira forma como Jesus se utiliza para se revelar a nós como ressuscitado é pela sua palavra. Não tenha dúvidas, queridos irmãos e irmãs, sempre que você escutar a palavra de Deus com boa disposição, com seu coração aberto para esta palavra, sempre que você meditá-la, mesmo em sua casa, e ali ler a palavra de Deus com bastante atenção, e depois acolher esta palavra no coração e rezar a partir desta palavra, sempre o ressuscitado virá ao seu encontro. A partir da sua palavra, sempre o ressuscitado se dá a conhecer a nós. Mas, sobretudo, Jesus se revela para aqueles 2 discípulos no partir do pão, a Eucaristia. Como estamos vivenciando a Santa Missa, hein? No nosso dia a dia. A liturgia da palavra tem reacendido em nosso coração o ardor por Jesus Cristo? A liturgia eucarística, através da Santíssima Eucaristia, nos repõe no caminho do anúncio da Boa Nova? Sempre que temos a graça de comungar do corpo e do sangue do Senhor, será que estamos mesmo crescendo nesta comunhão de vida e de amor com Ele? A verdade é esta: tanto a palavra de Deus como a Eucaristia, a Santa Missa, podem se tornar para nós uma realidade já que não diz mais nada ao nosso coração. Sim, todos nós estamos sempre caindo na tentação de transformar a nossa relação com o Cristo ressuscitado numa relação fria, mecânica, onde não deixamos mais
o Cristo ressuscitado resplandecer a sua luz pascal dentro de nós. Por isso, aprendamos a reconhecer os sinais do ressuscitado em nosso meio, principalmente pela sua palavra e pela sua presença viva no Santíssimo Sacramento do altar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.